Queridos amigos, o assunto agora é predicado. A gente sabe que sujeito é o elemento sobre o qual se faz uma declaração e com quem o verbo concorda. Predicado é tudo aquilo que se fala sobre o sujeito. Toda informação passada acerca do sujeito é chamada de predicado. O predicado comporta 3 classificações. Nós podemos encontrar, eu vou escrever no quadro, tá? Nós vamos encontrar o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. É muito comum que as apostilas, que as gramáticas tratem esse assunto de forma decorativa. Eles colocam lá algumas estruturas e dizem para você decorar aquilo. Eu não gosto de decorar as coisas porque eu tenho dificuldade. Então eu prefiro entender. Então a gente vai fazer da seguinte maneira. Existe todo um raciocínio para chegar em um macete ou 2 macetes que eu vou passar para vocês. Eu não vou desenvolver esse raciocínio, eu vou direto para o macete. Só vou explicar do que trata esse tal raciocínio. É o seguinte. Predicado é tudo que se fala sobre o sujeito, certo? Quando Deus criou o predicado, Ele falou assim, meu filho, as palavras que estiverem em você, predicado, serão núcleo do... Desculpa. As palavras que estiverem no predicado e que consigam trazer uma informação de fato do sujeito, vai ser chamado de núcleo. Porque se a razão de ser do predicado é trazer uma informação sobre o sujeito, nada mais natural que eu considere mais importantes as palavras do predicado que consigam desempenhar essa função. Porque eu vou ter palavras no predicado que se referem a elementos do próprio predicado. Exemplo do que eu estou falando. Eu digo assim, ó. O meu aluno comprou satisfeito 2 livros no shopping. Ponto. Que Deus ajude que seja com 2 P's. Senhores, vamos lá. O meu aluno comprou satisfeito 2 livros no shopping. Qual é o sujeito da oração? Daí eu pergunto, quem é que comprou satisfeito 2 livros no shopping? Resposta, o meu aluno. O meu aluno é o sujeito da oração. Tudo que se fala sobre o sujeito vai ser chamado de predicado. Tudo bem? Bom, nós temos 10 classes gramaticais, vocês já sabem. Substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos, conjunções, preposições, advérbios e interjeições. Os gramáticos chamam os verbos de verbos. E todas as outras eles chamam de nome. Então, pra gente agora, o que não for verbo é nome. Beleza? Tá. O meu predicado, ele é formado por uma palavra, o verbo comprar, satisfeito, numeral... Tá, vamos lá, livros no shopping. Comprou é verbo, certo? Satisfeito é um adjetivo que caracteriza o substantivo aluno? Então, satisfeito é um adjetivo. 2 é um numeral. Livros é um substantivo. No é preposição em mais artigo o. Shopping é um substantivo. Tudo bem? Agora eu vou pedir para a gente fazer a seguinte análise. Qual dessas palavras que está no predicado, ou quais delas, trazem informações de fato sobre o sujeito? Vamos pensar assim? No shopping. Trouxe uma informação sobre o aluno ou trouxe uma informação dizendo onde aconteceu o verbo comprar? Onde aconteceu o verbo comprar. Essas 2, ou melhor, essas 3 palavras, 2 em contração da preposição em mais o, que dá no, mais substantivo shopping, atuaram em conjunto, indicando o lugar onde aconteceu um verbo. Então elas vão ser chamadas, todas juntas, de locução adverbial.
A locução adverbial no shopping não se referiu ao aluno, se referiu ao verbo. O verbo faz parte do predicado. Eu não posso dizer, portanto, que no shopping é núcleo do predicado porque não trouxe informação sobre o sujeito. No shopping, não trouxe informação sobre o aluno, trouxe informação sobre o verbo, dizendo onde o verbo aconteceu. Daqui a pouco vai ficar mais fácil. Vou dar um macete. Isso aqui é o desenvolvimento do macete. Tá. A expressão 2 livros. O numeral 2 se juntou ao substantivo livros. Oi. Exatamente. Exatamente. Por isso, satisfeito vai ser núcleo. Olha só. 2 livros. A expressão 2 livros. Ela traz uma informação sobre o verbo. Ela completa o sentido do verbo. Então, 2 livros se refere ao verbo. 2 livros também não pode ser núcleo do predicado, porque o núcleo do predicado é a palavra ou expressão que se refere de fato ao sujeito, porque é para isso que serve o predicado, para trazer informação sobre o sujeito. Satisfeito, o adjetivo satisfeito, traz uma informação de fato sobre o aluno? Então, vou dizer que satisfeito é um núcleo do predicado, um deles. O verbo comprar, mesmo sem ter sentido completo, precisando de um complemento, ele traz uma informação referente a uma ação praticada pelo sujeito? Também vai ser núcleo. Esse é o critério que é utilizado pelos gramáticos para determinar quem vai ser núcleo do sujeito, predicado. Desculpa. Será núcleo do predicado quem efetivamente trouxer informação sobre o sujeito. Oi. Desculpe, não entendi. No preposição em mais artigo o. Preposição mais artigo. Tudo bem? Baseado nesse esqueminha de observação, encontrando as palavras que realmente fazem referência ao sujeito, se chegou a 2 dicas. Dicas que eu vou passar agora. Tá bom? Núcleo do predicado. Ah, sim, desculpa. Adjetivo, é verbo ou é nome? Tudo é nome, menos verbo. Satisfeito é adjetivo, vou perguntar de novo, mais ênfase, tá? Adjetivo é verbo ou é nome? Desculpe. Satisfeito é verbo ou é nome? Nome. Eu tenho um núcleo que é o nome? Tenho. Comprou é verbo ou é nome? Eu tenho um núcleo que é um verbo? Este predicado apresentou quantos núcleos? Um sendo um verbo e um sendo um nome. Predicado, portanto, verbo nominal. Então, vou dar aqui as 2 dicas. Na verdade, vou conceituar o predicado e dar as 2 dicas. Tá bom? Oi. É. Não tem verbo. A locução é adverbial. A expressão no shopping se comporta como um ali, como lá ou até como acolá, dizendo o lugar onde aconteceu. Locução adverbial. Do predicado. Do predicado. Então agora eu vou conceituar predicado aqui. Predicado. Tudo o que se diz acerca do sujeito. Tudo o que se diz acerca do sujeito. Beleza? O predicado pode ser 2 pontos. Nominal. Verbal. Ou verbo nominal. Por uma questão de economia de tempo, eu não vou fazer todos os desdobramentos para explicar as 2 dicas que eu vou dar. Tá bom? Eu fiz uma parte do raciocínio aqui, só para você entender as causas e por que são núcleos. Agora eu vou direto para as cabeças que a gente quer ser aprovado, e o tempo é curto e a matéria é extensa. Tá bom? Posso apagar o exemplo que eu dei aqui? Se em algum momento alguém tiver dúvida, me pergunte, por favor.
Porque daí, quando você me perguntar, eu vou falar em voz alta a sua pergunta, vai gravar, e depois, quando você for assistir, algum colega for assistir, já está lá a pergunta e a resposta dada, beleza? Então não se iniba de fazer pergunta, pensando que vai atrapalhar alguma coisa, porque não vai. Se atrapalhar também se dane, que a gente só está gravando, porque é para oferecer para vocês mesmo, que ninguém mais assiste. Dicas. Primeira dica. Todo verbo é núcleo. Eu vou colocar uma palavra desnecessária, mas está aqui verbal, naturalmente, verbo, núcleo verbal. É núcleo verbal do predicado, vírgula, exceto o verbo de ligação. Todo verbo é núcleo verbal do predicado, menos o verbo de ligação. Beleza? Segunda dica. Todo predicativo é núcleo nominal do predicado. Ponto. Pronto. Só isso. Com essas duas dicas, a gente classifica qualquer tipo de predicado com absoluta precisão e segurança. Vou dar aqui alguns exemplos. O aluno tornou-se policial. Bom, quem estiver copiando, peço que pare de copiar só um pouquinho, por favor. Vou esperar você copiar. É só para você acompanhar a explicação e depois fazer um paralelo entre a explicação e o conceito que foi dado e as dicas que também estão ali. O aluno tornou-se policial. Ponto. Qual é o sujeito da oração? O aluno. Mas o que nos importa nesse momento não é o sujeito, é o predicado e vamos a ele. Esse predicado é formado pelo verbo tornar-se. Lembra? O verbo é pronominal, o verbo não é tornar, aqui o verbo é tornar-se. Eu não falo eu torno policial, eu falo eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos, vós vos tornais, eles se tornam. É um tipo de verbo que só consegue ser conjugado com a presença do pronomezinho. Por isso ele é chamado de verbo pronominal, e por isso que o pronome que o acompanha, que acompanha o verbo, é chamado de parte integrante do verbo. Beleza? Porque o verbo não é tornar, o verbo é tornar-se. Então, o aluno tornou-se policial. E tenho também a palavra policial. Percebo que tornou é verbo. Vou falar que o ser é um pronome, e é mesmo, mas ele é parte do verbo. E policial aqui é um substantivo. Qual dessas palavras... Não, vamos direto para o ponto. Classifica para mim o verbo tornar-se. O verbo tornar-se indica... Vamos lá, primeiro vamos para o policial. Policial é um estado, uma característica, uma profissão, atribuída ao sujeito por meio de um verbo qualquer. Isso se chama predicativo do sujeito. Já sabem disso, né? Ok. Para que um verbo seja chamado de ligação, ele precisa fazer duas coisas. A primeira é ligar um predicativo a um sujeito. E a segunda é fazer tal ligação indicando estado, nunca indicando ação. Então eu pergunto, o tornou-se ligou um predicativo a um sujeito? Já tem 50% de chance de ele ser um verbo de ligação. Ele ligou um predicativo a um sujeito indicando estado? Ainda que mudança de estado? Sim. Então, ele é realmente um verbo de ligação. Vamos agora classificar o predicado. Primeira dica. Todo verbo é núcleo verbal do predicado, menos o verbo de ligação.
Daí eu olho para o predicado e falo, e aí, verbo, firmeza? Ele fala, firmeza, Darrê. Eu falo, meu filho, você é de ligação? Ele fala, sou. Eu falo, irmão, desculpa, não tem como você ser núcleo do predicado. Ele fala, mas eu queria tanto. Eu falo, mas não tem como. Então, o verbo não vai ser núcleo nesse caso. Segunda dica, todo predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, não me lembro de ter explicado aqui predicativo do objeto, vou explicar daqui a pouquinho. Todo predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, ele vai ser o núcleo nominal do predicado. Vamos procurar um predicativo? Tem predicativo aqui? Tem. De acordo com a minha segunda dica, todo predicativo é núcleo nominal do predicado, então eu venho aqui e coloco um N de núcleo. Esse predicado, abordado por nós, ele apresentou quantos núcleos? 1. Esse núcleo é um verbo ou é um nome? Portanto, tem um predicado? Pronto, muito bem. Desta observação, aqui, da somatória das observações, eu chego das dicas, eu chego a uma observação. Todas as vezes que você encontrar um verbo de ligação, todas as vezes que você encontrar um verbo de ligação, não tem mais nem o que pensar. O predicado sempre será um predicado nominal. Tudo bem? Então, encontrou o verbo de ligação? Encontrei. O predicado será obrigatoriamente um predicado nominal. Não tem mais o que pensar. Desculpe, quer que eu explique melhor o verbo de ligação? Tá. Verbo de ligação é o verbo que obrigatoriamente vai indicar estado. Maria está bonita. O está é um estado. Maria foi bonita, Maria parece bonita, estado aparente. Maria ficou bonita, mudança de estado. Maria chegou bonita. O verbo chegar é um verbo de ação ou de estado? De ação. Chegou. Verbo de ação. Então ali, aquele verbo, mesmo que ele ligue um predicativo a um sujeito, ele não pode ser de ligação. Entendeu? Segundo exemplo. Deixa eu pensar aqui. O professor, vírgula. Satisfeito novamente, tá? Entregou as provas aos alunos. Ponto. Queridos amigos, qual o sujeito da oração? O professor. Sujeito. Todo o resto é predicado. Então, professor, sujeito, todo o resto predicado. Queridos, agora a gente é obrigado a classificar tudo que esteja ali dentro do predicado. A gente começa pelo verbo, eu acho. O professor entregou. Quem entrega neste contexto? Eu só posso classificar o verbo quanto à sua predicação, dizendo se ele é um verbo transitivo, intransitivo ou de ligação, observando o contexto em que ele esteja inserido. Neste contexto aqui, quem entrega, entrega algo a alguém. O verbo em questão indica uma ação? Está fora, não é de ligação. Esse verbo, então, que indica uma ação, ele pede complemento ou complementos? Pede quantos? 2. Um sem preposição e o outro com preposição. Tenho, portanto, um verbo transitivo direto e indireto. As provas, objeto direto. Aos alunos, objeto indireto. A palavra satisfeito, queridos, é o quê? Você acha que é uma adjunta adverbial de modo ou você acha que é um predicativo do sujeito? Alguém dava para ficar em dúvida? Caso você tivesse dúvida, meu Deus, satisfeito é predicativo do sujeito ou adjunta adverbial de modo? Lembra que se for predicativo do sujeito, a palavra... tá? A palavra satisfeito é adjetivo e ela varia. Se eu trocar o professor por as professoras, o que era satisfeito viraria satisfeitas? Então, é adjetivo e predicativo do sujeito. Porque se fosse advérbio, ficaria invariável, porque advérbio não varia. Entenderam? Então, aqui eu tenho
satisfeito, é um estado atribuído ao sujeito por meio de um verbo qualquer. Isso se chama predicativo. Predicativo do sujeito, só para frisar. Característica, estado ou profissão, até mesmo muito mais que isso, atribuídos ao sujeito por meio de um verbo qualquer. Beleza? O predicativo aqui, satisfeito, está entre vírgulas para indicar que é uma expressão que está deslocada. Tá bom? Então, beleza, classificamos os elementos que compõem o predicado. Agora vamos classificar efetivamente o predicado. Primeira dica, por favor, se lembra de usar método, tá? Primeira dica, todo verbo é núcleo do predicado, menos verbo de ligação. Eu faço uma pergunta rotineira para o predicado, ou melhor, para o verbo. E aí, verbo, firmeza? Ele fala, firmeza. Fala, meu filho, você é um verbo de ligação? Ele fala, não, Darrier. Eu sou um verbo transitivo direto e indireto, peço dois complementos, um sem preposição, um objeto direto, e um com preposição, o objeto indireto. Então, se você não é de ligação, meu filho, parabéns, você é núcleo do predicado. Eu já sei que esse predicado é no mínimo um predicado verbal. Teve como núcleo um verbo, ele é no mínimo um predicado verbal. Vamos lá. Agora a gente passa a observar a segunda dica, em que eu digo que todo predicativo é núcleo nominal do predicado. Eu saio em busca de um predicativo. Daí eu olho essa frase, eu olho o predicado e pergunto, houve predicativo aí? Se houve predicativo, ele também vai ser núcleo. Quantos núcleos eu encontrei nesse predicado? Um é um verbo e outro um nome. Predicado, verbo nominal. Podem copiar, por favor. Pode. O colega perguntou se o predicativo do objeto também pode ser considerado núcleo nominal do predicado. Eu vou até dizer por quê. Você pergunta assim, Darrier, mas se o predicativo é do objeto, como é que ele pode ser núcleo do predicado se ele traz uma informação sobre o objeto e não sobre o sujeito? Daí eu vou te dizer, porque o predicativo do objeto, o conceito de predicativo do objeto, característica, estado ou profissão, ou muito mais que isso, atribuído pelo sujeito de forma particular ao objeto. Então, como é uma opinião, uma observação, um estado que o sujeito faz ou atribui ao objeto, é um predicativo do objeto, mas também traz uma informação sobre o sujeito, porque é a opinião pessoal do sujeito. A hora que eu puder apagar, é só falar, tá? Som. Posso apagar o primeiro terço da lousa? Onde eu coloquei os conceitos e as dicas aqui? Tá. Vou tirar foto e sair da frente. Posso? Oi. Ele estava satisfeito.
Certo. Você enxerga com mais clareza que aquele outro negócio é um predicativo. Entendi. O que eu acho? Já vi muita gente, já vi livro falando isso, mas eu acho que mais dificulta do que facilita. Como eu sou um cara que tem a aversão a fazer mais esforço do que o necessário para resolver as coisas, eu encontrei essas duas dicasinhas aqui, porque há muitos anos, quando eu fui estudar predicado, quando eu comecei, para dar aula, eu sempre procurava o jeito mais fácil de explicar. Eu me lembro desse negócio, por exemplo, nós consideramos José feliz. Não, nesse caso não dá para o predicativo do objeto. Mas José chegou feliz. José chegou e estava feliz. Eu não precisaria desse desdobramento para chegar à mesma conclusão. Parece que eu ponho uma coisa a mais no contexto que eu poderia tirar que não faria falta. Então, assim, funciona? Funciona. Se você já faz esse processo, ele funciona? Funciona. Eu não faço porque eu sempre vou ter que ficar desdobrando muita coisa. Então, o que eu prefiro fazer? Eu até recomendo, assim, não que esse macete não funcione. Funciona, mas eu acho mais simples. Em vez de eu fazer o desdobramento, o simples fato de eu enxergar a expressão como predicativo do sujeito já é suficiente para eu dizer que ela é núcleo. Eu não preciso criar um segundo predicado fictício para identificar aquilo como núcleo e depois desfazer o processo. Encontrei predicativo? Encontrei. Já é núcleo e fim de papo. Amigos, eu vou explicar agora o que é o tal do predicativo do objeto, que vai ser também muito importante na hora de nós classificarmos o predicado da nossa oração. Até porque, como a gente não tem uma familiaridade real com o predicativo do objeto, é muito provável que ele seja abordado em alguma prova. Não é maldade da banca organizadora, eles só querem ver quem de fato estudou todo o conteúdo. Então, vamos lá. O que é conceitual? O que é predicativo do objeto? Vou escrever. Característica, estado, profissão e etc. Porque pode ser um monte de outras coisas também. Atribuídos, vírgula. Essa parte aqui é fundamentalmente importante, tá? Pelo sujeito, de forma particular ao objeto. Ponto. Então, o que é um predicativo do objeto? É uma característica, um estado, uma profissão, ou muito mais que isso, atribuídos pelo sujeito de forma particular ao objeto. É uma opinião do sujeito sobre o objeto, é uma percepção do sujeito sobre o objeto. Normalmente, envolve um verbo de mérito, é um verbo que permite ao sujeito dar uma opinião, atribuir a um estado, a um objeto. Exemplo. Posso colocar exemplo aqui embaixo? Vamos lá. Nós consideramos gramática legal. Queridos, qual o sujeito da oração? Nós. Concordam que todo o resto é predicado? Todo o resto é predicado. Agora a gente começa abordando o predicado, olhando o verbo. Daí eu pergunto a vocês. Verbo considerar dentro deste contexto. Quem considera, considera algo ou alguém.
certo? Posso dizer então que o verbo considerar pede um complemento sem exigir preposição, então ele é um verbo transitivo direto. O que é que nós consideramos legal? Gramática, objeto direto. Agora eu pergunto a você, a palavra legal, por acaso, é uma opinião particular do sujeito sobre o objeto direto gramático? Pode ser que alguém fora dessa sala ache gramática um saco, mas a gente aqui, de forma particular, sem exceção e sem ironia, considera a gramática legal. Ou seja, a palavra legal indicou neste contexto uma opinião particular do sujeito sobre a gramática, que atua como objeto. Ou seja, opinião particular do sujeito sobre o objeto, legal. Predicativo do objeto. Porque quem é legal, nesta vez estamos abordando o fato de não nós sermos legais, mas sim a gramática ser legal. Então é um estado, uma característica atribuída não ao sujeito, mas atribuída ao objeto pelo sujeito. Por isso o predicativo do objeto. Diga, querido. É. Uhum. Sujeito. Quase, é. Na verdade, o colega disse o seguinte, então, quando encontra uma característica, estado ou profissão atribuída ao sujeito, por meio de um verbo, eu tenho um predicativo do sujeito. Verdadeiro. Quando eu tenho uma característica atribuída a um objeto, eu tenho um predicativo do objeto, certo? Quase. Faltou só um detalhe. Quando eu tenho uma característica, estado ou profissão atribuída ao objeto, eu teria um predicativo do objeto se essa expressão fosse atribuída ao objeto pelo sujeito. É preciso que a característica atribuída ao objeto seja uma opinião particular do sujeito acerca de tal objeto. Ao sujeito. Tem que ser a opinião, tem que partir do sujeito. Entendeu? Na verdade, ele não vai nem estar no meio, ele vai estar no começo do processo mesmo. Sai dele e chega ao objeto. Também é a opinião do sujeito sobre o objeto, por isso é um predicativo. Por isso que o predicativo do objeto ainda traz uma informação sobre o sujeito, tanto traz que é núcleo do predicado. É núcleo do predicado também. Exatamente. Não tem como ter um predicativo do objeto se eu não tenho um sujeito que possa atribuir ao objeto algum estado. Uhum. Eu acho que eu vou dar... Não é. Eu vou dar o exemplo que talvez você esteja pensando e não esteja conseguindo colocar para fora. Seria mais ou menos assim. Posso apagar? O aluno tornou-se policial? Eu vou colocar agora uma característica atribuída a uma característica de um objeto, mas que não foi atribuída pelo sujeito. Era isso que você queria? Tá. José comprou a casa bonita. Ponto. Diga, querido. Pode falar. Obrigado. Eu tinha esquecido de classificar. Queridos, na expressão, nós consideramos gramática legal. Obrigado. Primeira abordagem agora da classificação do predicado. Primeira dica era, todo verbo é núcleo verbal do predicado, menos o verbo de ligação. Eu te pergunto, verbo considerar, aqui, ele é de ligação? Muito bem, verbo, você é núcleo do predicado. Segunda dica, todo predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto, tanto faz, é núcleo nominal do predicado. E aí eu pergunto, houve algum predicativo aqui dentro? A palavra legal é um predicativo do objeto, porque é a opinião que parte do sujeito e que se atribui ao objeto. Então eu digo, todo predicativo é núcleo nominal do predicado? Então, legal também é núcleo. Quantos núcleos houve neste predicado? Um é um verbo, consideramos, verbo transitivo direto, e o outro é o predicativo do objeto, legal, que é um nome.
Então, se eu tenho um núcleo que é um verbo e um núcleo que é um nome, eu tenho um predicado verbo nominal. Obrigado. Tudo certo? E alguém tem alguma dúvida? Diga, querido. Ele é o único verbo, o verbo chamar, que admite predicativo do objeto indireto, quando for usado com o sentido de cognominar, apelidar. Então eu posso dizer assim, o professor chamou aos alunos de inteligentes. Mas eu também posso dizer, o professor chamou os alunos de inteligentes. É um verbo chamar com o sentido de apelidar, que pode tanto ser usado como transitivo direto, chamou os alunos de inteligentes, e o de inteligentes é um estado que o sujeito atribui ao objeto, predicativo do objeto direto. Ou eu posso ter um único caso na língua portuguesa, em que eu digo, o professor chamou aos alunos de inteligentes, eu tenho o aos alunos agora como objeto indireto, e o de inteligentes como predicativo do objeto indireto, o que pode causar ainda uma construção mais estranha. Eu posso trocar os objetos, ou tanto direto quanto indireto, por um pronome, retirar a preposição do predicativo do objeto. Você deve ter visto isso no livro lá. Estava assim, o professor chamou os alunos de inteligentes, eu posso dizer o professor chamou os inteligentes, ou chamou-os de inteligentes. Posso ter o professor chamou-lhes de inteligentes, ou o professor chamou-lhes simplesmente inteligentes. É o único caso de predicativo do objeto, ainda bem que fiz minha lição de casa. Era essa a pergunta? Valeu. O predicado, ele abrange uma série de coisas, inclusive o predicativo. O predicativo é uma das peças que pode fazer parte do predicado. Sim, todo predicativo, independente de estar dentro ou fora do predicado, embora ele faça parte do predicado, ele vai ser sempre núcleo. Eu posso até separar o predicativo do núcleo. Falar assim, por exemplo, legal, vírgula, nós consideramos a gramática. Daí eu tenho legal separado, foi deslocado, por isso a vírgula, está lá. E mesmo estando anteposto ao predicado, perdão, anteposto ao sujeito, ele faz parte do predicado e será núcleo do predicado. Olha, ele pode estar separado, mas ele faz parte. Mas ele é parte do predicado. José comprou a casa bonita. Veja se é esse caso aqui que você havia mencionado. Ó. José é sujeito, certo? Quem compra? Compra alguma coisa? Posso dizer então que o verbo comprar, ele é um verbo transitivo direto. Qual é o objeto direto? A casa ou a casa bonita? O que é que ele comprou? Não. O que é que ele comprou? Tá bom, tem macete, eu vou mostrar como é que funciona esse macete também. Neste caso, o objeto direto é a casa bonita. O bonita faz parte do objeto direto. Por que ali não faz? Por que o legal aqui embaixo... outro exemplo. José considerou, ou melhor, José achou bonita a casa. Vou fazer um paralelo entre as duas orações. No caso de cima, eu disse a vocês que o bonita faz parte do objeto direto e caracteriza a casa. Faz parte do objeto direto e caracteriza a casa, que é o núcleo do objeto direto. Aqui embaixo, eu estou te dizendo agora que a palavra bonita não é por causa do posicionamento, tá? Mas a palavra bonita caracteriza a palavra casa? Aqui nessa oração, José, sujeito. O verbo achar, que você deve ter percebido que ele não tem o sentido de encontrar, ele tem o sentido de considerar. O deslocamento da palavra bonita, eu fiz antepondo a expressão a casa, para que não houvesse dúvida quanto ao fato de o verbo achar ser compreendido com o sentido de encontrar, mas sim compreendido com o sentido de considerar. Tá. O que ele achou bonita? A casa, objeto direto. Aqui, neste caso, o bonita é um predicativo do objeto. Aqui, no caso de cima,
Bonita é um adjunto adnominal. Darrier, como é que eu faço para diferenciar uma coisa da outra? Eu vou dar um macete para você que é o seguinte. Quando a gente estuda pronomes pessoais, posso apagar a última parte do quadro para poder... Quando a gente estuda pronomes pessoais, especialmente os do caso oblíquo, eu digo a vocês o seguinte. Eu digo, olha pessoal, o pronome o, a, os e as, eles atuarão como objeto direto em 99% dos casos. Por enquanto é só o que me basta. 99% dos casos, tudo bem? O que eu faço então para saber o que é objeto direto e o que não é? O que se faz parte do objeto direto ou se não faz? Eu troco por um pronome. Quer ver? Ó? José comprou a casa bonita. Eu disse aqui para vocês que embora o bonita caracterize a casa, o bonita não é predicativo do objeto. Por que não? Alguém pode me dizer? Predicativo do objeto não é a opinião particular do sujeito sobre o objeto? Sim ou não? E esse bonita aqui é a opinião particular do José sobre a casa? Ou a casa é bonita e acabou? Todo mundo considera essa casa bonita. Não é a opinião particular do José sobre a casa. Por isso que não é um predicativo do objeto. É uma característica permanente intrínseca à casa. Exatamente. Agora, se eu digo, José achou bonita a casa. Todo mundo acha essa casa bonita? Só José. A casa pode ser preta de bola amarela, mas José acha bonita. É a opinião particular do sujeito sobre o objeto. Por isso eu vou dizer que aqui o bonito é predicativo do objeto e aqui não é. Supondo que você queira ainda fazer a prova dos 9. Como é que eu faço isso? Vamos tentar substituir o objeto direto das duas orações por um pronome. Então vou fazer assim, ó. Primeiro caso. José comprou o a. Deu certo? Dentro do a, que é um pronome que vai atuar como objeto direto, o artigo a conseguiu morar aqui dentro? Sim ou não? Porque ele faz parte do objeto direto. Conseguiu. O pronome em questão, os pronomes ou a ou a, só substitui o que for objeto direto. O que não for, o pronome fala, não, mano, que você não entra. Você fica de fora. A palavra casa conseguiu morar dentro do pronome a? Porque ela é objeto direto. O adjetivo bonita também conseguiu morar aqui dentro? Sim ou não? Se conseguiu morar, é porque ele também faz parte do objeto direto e não é predicativo do objeto. Entenderam? Troco por um pronome. Ah, eu não sei se bonita faz parte do objeto ou se não faz. Ai, meu Deus, faz ou não faz? Se ele sumir na substituição, se todo o objeto for morar dentro do pronome, é porque o bonita faz parte. Porque ele foi junto. Agora no caso aqui de baixo. José achou bonita a casa. Eu vou falar que José achou-a. José achou-a. Posso parar? José achou-a bonita. Quem acha, acha alguma coisa, verbo transitivo direto, o a, pronome, objeto direto. Certo? Pergunto. O artigo a do a casa conseguiu morar dentro desse pronome? Sim, até porque o a faz parte do objeto direto. O substantivo casa conseguiu morar dentro desse pronome? Sim, porque o casa é núcleo do objeto direto e o pronome substitui só o que for objeto direto. Agora chegou a palavra bonita. Veio tentar morar dentro do pronome. Conseguiu? Quando chegou na porta, o pronome falou, meu, sinto muito, bonita. A gente só aceita aqui dentro o que é objeto direto. E como você não é, você vai ficar de fora. Entenderam a malandragem na parada? Não entendeu? É o seguinte. Oi? Por que ela não encaixou? O pronome, tem uma regra entre os pronomes. Eles fizeram uma reunião e falaram, o a, ousado, falaram, rapaziada, é o seguinte, a gente só vai substituir, velho, quem for objeto direto, porque a gente está sendo explorado nesse negócio. Ele falou, beleza, a gente só vai substituir o que é objeto direto. Quando eu cheguei aqui, a palavra bonita, José achou bonita a casa, falou, eu vou conseguir um abrigo, mano, lá dentro daquele pronomezinho, porque ele não vai perceber que eu não sou objeto direto. Mas tinham colocado um porteiro ali. Daí, ó, José achou bonita a casa.
Faz de conta que eu estou em dúvida. Eu não sei se o bonita faz parte do objeto direto ou se não faz. Para confirmar se faz ou não faz, eu vou tentar colocar ele no espaço em que só entra o objeto direto. Se ele não conseguir entrar, é porque ele não faz parte do objeto direto e, portanto, vai ser, neste caso, o predicativo do objeto. É mais ou menos assim, ó. José comprou a casa bonita. José comprou o A. Nesse A aqui, conseguiu morar o artigo A, o substantivo casa e o adjetivo bonita. Toda essa expressão sumiu e veio morar dentro deste A. Sim ou não? O que significa que todo mundo que sumiu fazia parte do objeto direto. O predicativo do objeto não faz parte do objeto direto, ele fica de fora. Então agora, segundo caso, José achou bonita a casa. Vou tentar trocar bonita a casa, colocar todo mundo dentro do pronome A. O artigo A conseguiu entrar nesse A pronome? O substantivo casa conseguiu entrar no A pronome? Na vez de a palavra bonita tentar entrar, o porteiro do pronome falou, não. Você não é objeto direto. Você é predicativo do objeto. Aqui só entra o que for objeto direto. E o fato de o bonita ter ficado para fora na substituição pelo pronome já é um forte indício de que não é adjunta de nominal. E de que é predicativo do objeto. Conseguiu entender? Do fundo do seu coração? Depois a gente vai colocar em prática, aí fica mais fácil. Do que? Quem? Na verdade, o bonita aqui, ele não é um complemento. O complemento é só o azinho. Eu percebo que o bonita deve ficar de fora e não faz parte do objeto direto, porque é a opinião particular do sujeito sobre o objeto. Esse monte de macete que a gente está fazendo, que estou demonstrando, só vai servir em situações em que a gente fica em dúvida. Mas se você souber direitinho o conceito, predicativo do objeto é uma opinião, é um estado ou uma profissão que o sujeito atribui de forma particular ao objeto. Já é suficiente. Isso aqui é só em caso de pane. Diga, querido. Fica vago. De encontrar, sim. Eu perco o sentido original se eu paro ali, né? O sentido original é o achou com o sentido de considerar. Se eu paro no achou, como se eu estivesse procurando alguma coisa. Exatamente. Vou levar em consideração sim, porque se eu digo o achou, com o sentido de encontrar, não tem como ter um predicativo do objeto. O azinho vai ser só o objeto direto. Existem verbos que permitem presença do predicativo do objeto. São chamados de verbos transobjetivos. Não fui eu quem inventou, só estou contando para vocês, tá? São chamados de verbos. Existem verbos que não deixam. O verbo achar, com o sentido de encontrar, não, até também permite. Se eu digo, por exemplo, achei a minha bola furada. Esse furada é um estado atribuído à bola por mim no momento em que eu a encontrei. Mas entendi. Seria. Não é que eu achei a bola que estava furada. Não, mas eu não fui procurar a bola furada, fui procurar a bola cheia, para jogar a bola. Cheguei e falei, não, é sério. O pior é que é sério. Olha só, eu encontrei a bola, quer ver? Eu encontrei a minha camisa rasgada. Não é que eu estava procurando a camisa rasgada. Eu encontrei a camisa e percebi que ela estava rasgada. Agora a gente cai naquela situação. O rasgada não era um estado permanente da camisa. É um estado eventual e novo. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Contexto. José tinha um grande luxo com seu terno azul marinho. Cuidava dele como se fosse um filho. Para o seu desespero, no dia de sua formatura, encontrou o seu terno rasgado. Então, o contexto me disse que o terno estar rasgado não era uma característica permanente daquele terno. O terno originalmente era perfeito. A nova condição de rasgado, o sujeito atribuiu ao objeto.
Foi uma surpresa para ele. Tudo bem? Queridos amigos... Não, pode mandar ver. Ele faz parte do predicativo, ele é o predicativo do objeto. Fechou o raciocínio. Exatamente isso aí. Sem tirar nem pôr. Queridos, podem brincar lá fora. Qual? Eu falei tanta... Qual delas? Deixa eu só desligar esse trem.